Show. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. É a nossa quarta live da segunda temporada de lives. Meu nome é Lucas Dror, trabalho com pesquisa e assessoria agrícola na empresa Metaco. A gente faz ensaios de cultivares em diferentes municípios, regiões. Estamos em Passo Fundo, Ibirubá, Campos Borges, Cruz Alta, São Gabriel. E também a gente trabalha com assessoria agrícola nesses municípios. Hoje a gente está fazendo a nossa quarta live da segunda temporada de lives. Estamos trazendo profissionais detentoras de semente de soja, de cultivares. Hoje vai ser sobre a INT, Integrado Genética, uma empresa, no meu ponto de vista, assim, no meu conhecimento é nova, mas eu fiquei bem interessado com alguns cultivares que eu vi. Então a gente vai estar falando com o Omar, ele vai estar se apresentando agora e falando um pouco da história dele e também um pouco da empresa. Bom, Lucas, muito obrigado pela oportunidade de estar trabalhando com você aí. Quem está aqui no Rio Grande do Sul, a gente conhece aí, já vê a Meta Agro e você aí despontando no setor de pesquisa, então a gente é uma satisfação estar conversando contigo. Vou apresentar um pouco da minha pessoa, né? Eu sou um técnico agrícola formado em 2009. Eu tenho um pouquinho de bagagem já no ramo aí agrícola, sempre trabalhei em revendas e tal, trabalhei com gado leiteiro, a gente variou um pouco para cada lugar, também uma multinacional aí, que foi em gado leiteiro, mas sempre no ramo agrícola. Hoje eu tô findando aí o curso de gestão em agronegócios, estou me formando agora na metade do ano aí, em gestão de negócios. Mas sempre trabalhei no ramo agrícola. Meus pais são agricultores, então acho que vem com essa linhagem, com essa bagagem de já conhecer o ramo agrícola e como é que funciona. Então, se a gente ficar parado para trás, não tem. Vou citar um exemplo que ontem eu escutei você fazendo a outra live com o guri da FP lá. Isso. Ele falou do Braga. Braga. A gente tem que recordar isso. Eu recordo com o orgulho que eu me lembro que o meu pai falava do Braga. Sim, meu também. Braga, uma dos primeiros cultivares de soja. E a gente tem que... cara, isso, se tu falar com 90% dos produtores mais antigos de soja hoje, vão dizer assim, eu plantei o Braga. Isso me voltou na memória com o pessoal da FT que falou ontem. Então, assim, cara, é muito bom isso que você está fazendo. Então a gente vai agregando, vai renovando, vai lembrando coisas de quando começou, né? Sim. Então sim. hoje a gente tá aí. Posso falar um pouco já da empresa? Posso emendar aí? Claro, isso aí. Tá bom. O que é a INT? A INT é Integrado Genética, tá, pessoal? Para quem não conhece. A INT é uma empresa familiar, tá? Cuja sede nossa é em Campo Mourão, no Paraná. Vou ser bem sucinto e prático como surgiu a INT Genética de Soja. A INT Genética de Soja surgiu dentro da universidade, que é Centro Universitário Integrado. Tá? Certo. O que é isso? É a universidade que dentro do curso de agronomia começaram a fazer experimentos de genética de soja, tá? E chegou num ponto que dentro da universidade se tornou, tipo assim, ou parava só com aqueles experimentos que estavam fazendo dentro dos laboratórios, ou abria um segmento de genética de soja. Sim. Tá? Então a gente abriu a gente não, né? Eu falo porque eu estou há 2 anos na empresa, mas Sim. os principiantes tiveram uma visão e abriram a empresa INT Genética. Então eles formaram desde o germoplasma tal, abriram a INT Genética de Soja. Então ela surgiu dentro da universidade. Hoje nós ainda somos vinculados a estudos, a toda a INT genética é ainda vinculado à INT universidade. Mas nós temos, hoje, nós temos uma fazenda que se chama Fazenda Record.
no município vizinho a Campo Mourão, que é Louisiana. Hoje nós contamos com uma fazenda lá de 300 hectares, onde é todo desenvolvido a nossa genética de soja. Todas as nossas pesquisas, os nossos geneticistas, todas as nossas estufas ou parcelas, sai tudo de lá. Então a gente tem uma fazenda própria, que a gente é lá que cultiva e de lá saem as nossas cultivares. Então, um breve resumo da nossa empresa. Perfeito. No Rio Grande do Sul, a gente veio há mais ou menos 5 anos, tá? Para o Rio Grande do Sul. Mas a nossa empresa está mais de 15 anos no mercado, atingindo Paraná, São Paulo, MS e Santa Catarina. Show. Marlon, então ela já faz em torno de 15 anos que foi fundada, mas com certeza essa questão do melhoramento começou muito antes na faculdade. Começou muito antes, isso mesmo. Show, perfeito. E eu estava vendo os materiais, né? Tem materiais de AVE, tem materiais de Pro. Então, materiais de ciclo bem adaptados aqui para o sul, 5.5, 5.9, né? Então, são cultivares que, com certeza, a cada ano vão ganhar mercado. Né? E a ideia, né, de trazer isso aqui, fazer essa divulgação é mostrar para os produtores, né, para consultores, para alunos, estudantes, ter um conhecimento maior, né, da empresa, porque a gente tem, com certeza, mais de 20 obtentoras de cultivares de soja aqui no sul. E tem umas que são maiores, umas menores, mas todas têm cultivares que, se posicionada, como a gente sempre fala, no ambiente certo para elas, elas vão entregar um bom teto produtivo. Então, essa é a ideia de nós estar fazendo essas lives. Também já deixar o convite para o pessoal ainda que não participa, nós temos um grupo no WhatsApp, que é a Lisiane, minha irmã, que trabalha comigo, nós trabalhamos juntos. Ela sempre faz uns resumos das lives aí com os pontos principais e no final dessas temporadas de live a gente vai fazer um e-book com todas as informações das lives e vai disponibilizar lá. Então, para quem não faz parte ainda, sempre no final das lives eu deixo o link para participar e também tem no perfil do meu Instagram lá. Mas, Marlon, show de bola, é uma empresa, eu conheci Campo Mourão, passei lá, fui lá faz uns 4, 5 anos visitar a Coamo, né, que é uma empresa aí, uma cooperativa referência aí no Brasil, no país. Referência Brasil, né, Coamo hoje, não tem como não falar dela. Então, para quem não sabe onde é que é Campo Mourão, digamos assim, onde é que é a sede da Coamo, que é uma das principais... É a matriz da Coamo lá. Isso. É onde é que está sediada a matriz, digamos assim, da principal cooperativa, pensando em grãos do país. Mas, Marlon, show de bola. E então a Integrado a INT está há 5 anos aqui no Rio Grande do Sul. Então ela já vem trabalhando, eu já vi algumas placas nas rodovias, né, em lado de estrada. Nós sempre começamos a falar nos materiais de ciclo mais curto para os mais longos. Então a ideia é começar, então tem o 5500 EVR, que é um material, né? Podemos falar um pouco dele, a gente sempre fala a questão de adaptação, de população e também condições que ele mais entrega produtividade. Abertura de plantio, fechamento, a gente também comenta algumas características, questão de PMS, altura de planta, população, isso aí. Bom, hoje a gente tem 2 materiais RR, ainda quando a gente fala RR, o pessoal já um pouco, não tem muita pessoal que trabalha com RR. Mas, pegando a região noroeste aqui, eu falo aqui porque eu falo, tipo, que eu estou sediado em Juiz, a gente pega um pouco mais aqui na região noroeste. Aqui a gente planta muito RR. E a gente está com um déficit de materiais novos, eu digo em genética, novos de RR, né? Não os que a gente já tem antigamente, de mais outras safras. Então, esse 55, ele é o 5500 e MT 500, ele é um material 5.5, tá? Com um peso de grão de 180, tá? Peso de 1.000 gramas de 180, tá? O que nós temos? Precocidade, 5.5, abertura de plantio, tá? Abertura de plantio, um porte controlado, tá? Um porte controlado e tu
usa ele numa área assim, ó, média, alta fertilidade, tá? Que é, tu adapta para nossa região aqui, para uma abertura de plantio na nossa região mais noroeste de Missões, tu pega aqui para fazer esse porte. Falando em arquitetura de planta, tá? Ele tem um porte arquitetônico, mas tu tem que pôr um pouco mais de plantas. Aí tu tem que plantar com ele com 14 plantas por metro. Tá? Então ele não sustenta só na haste principal, mas ele abre um pouco e engalha. Então tu adensa ele um pouco mais. Tá? A principal o principal vagens vai subir na haste principal, mas ele ainda engalha um pouco. Então tu adensa ele. Quando eu falo em 14 plantas, é 14 plantas nascidas finais. Estabelecida, tá? certo. Sim. Estabelecida, linear, ok? Melhor época de plantio dele. Segunda semana de outubro, 12, 15, ali, metade de outubro, tá? Até 20 de novembro. Ideal. Se tu plantar aqui, eu falo em região noroeste. Tá. Tu pegar São Luís Gonzaga, subindo aqui no máximo a Passo Fundo, que de Passo Fundo já começa a pegar uma região mais alta, pega essa região mais aqui, daí lá já é mais norte, tá? Então nessa área aí, é um 5.5 aí, RR, para quem tem uma opção um pouco mais em conta, a gente sabe que RR ainda nessa região ainda vai muito. Sim, o pessoal trabalha com muito isso. A gente estava comentando nas outras lives semana, tem uma demanda ainda, né? Tem aqueles produtores que ainda buscam, né? Claro, hoje já tem biotecnologias com questão de licença lagarta. As últimas 2 semanas, do meu ponto de vista, não foi problema aqui no Rio Grande do Sul. Questão do lagarta, né? Tá bem controlada, alguma outra pontual, né? Que acabou tendo algum problema, tem que fazer uma aplicação um pouco mais específica. Mas senão o lagarto não tem sido problema, já é diferente do que lá para Pega São Paulo, Paraná, né, conversando com o pessoal lá, eles já estão optando às vezes por uma biotecnologia mais nova, mais atual, vamos falar do Intacta 2 Exchange, devido a questão do problema com o lagarto. Exatamente. Nós trabalhamos com duas RR. Posso passar para outra para findar as duas RR que a gente tem? Claro, isso, vamos falar agora que é as duas RR que a gente trabalha hoje aqui. E a outra RR que a gente trabalha muito, que já está bem difundida aqui na região. Quando eu falo região, eu pego a mesma região da 5.5. É a INT 5900. É um ciclo 5.9, tá? 5.9, característica principal dessa cultivar. Precocidade, nós andamos hoje com uma 5.9 em torno de 120, 130 dias, dependendo, se tu baixar um pouco mais ela para 101, um pouco mais para baixo, que eu digo sul do estado do Rio Grande do Sul, ela muda um pouco, questão de região, ela vai mudar de 5 a 10 dias, por causa de região, latitude, altura, então a gente muda um pouco disso. Essa 5.9, frisar muito a rusticidade dela. Assim, ó, a gente enfrentou nos últimos... Vou falar 2 anos, porque ano passado foi um tempo com estresse hídrico, e esse ano também a gente pegou 2 anos aí, vamos falar, seca, né? 2 anos de seca. Alguns lugares, alguns pontos do estado, teve umas chuvas um pouco mais generosas, mas se tu pegar o estado, foi seca. Sim. Ela se destaca nesse quesito, ela é bem rústica, tá? Um produto, uma cultivar rústica, alta sanidade de raiz, tá? É uma cultivar assim, ó, com sanidade de raiz bem elogiável, é top, sabe? Assim, ó, se eu for te indicar, Lucas, assim, ó, essa cultivar, assim, ó, para te botar, vamos pegar a região de pastagem, que a gente sabe que a gente tem na campanha aí que o pessoal mete gado no inverno e sobra muito pouco palha, sabe? Aquele solo compactado, tá? Aquele solo pode ser solo mais argiloso,
ou solo que a gente pega, tem uns lugares que a gente fala de pedregulho, aquele misto, Sim. mais compactado, ela vai muito bem esse solo. Ótimo. Porque ela tem uma raiz pivotante que ela pode chegar, ela chega a atingir 30 centímetros. Ela quebra a barreira desse solo compacto e busca água lá embaixo. Sim. Então eu tenho ela, nos 2 anos que eu estou trabalhando aí, eu tenho ela em vários lugares do estado. Ela se destaca, né, nesse quesito. A gente colheu aí ano passado com 45 dias de sol aí, a gente ainda conseguiu tirar 35 sacas por hectare. E não, eu falo isso não em parcelas, eu falo isso em 2, 3 hectares de parcelonas lado a lado. Então é uma cultivar RR que se destaca na rusticidade. Então, claro que a gente nunca quer que esteja um ano de estresse hídrico, mas essa é uma cultivar de segurança, para te falar. E amplitude de plantio, né? Tu pode fazer a abertura de plantio dela e até o final, né? Um 5.9 aí, bem rústico, bem tranquilo. Certo, Marlon. E questão de PMS dela? PMS dela é de 180, é uma soja, para ser uma RR bem pesada. Show. Do meu ponto de vista, é uma 180 aí. Claro que varia um pouco, mas uma média 180 é o PMS dela. É claro, isso vai ter variação, questão de cada ano para ano, né? Pega a chuva aí, mais fala um pouco de chuva, chove bem no rendimento e muda um pouco. Questão também de local, né? Que nem você comentou, de local. Bastante diferença. Pega a região mais 101. Tu muda ela, tu traz aqui para cima, vamos dar um exemplo aí, Palmeira das Missões aqui para cima, que é um pouco mais, aí ela vai jogar um pouco, ou tu desce lá para baixo, é tudo questão de altitude, então ela varia um pouco. Como todas as outras também, né? Sim. E questão de população dela, ela trabalhar também com 14 ou uma população menor? Não, essa trabalha com 12 grãos, 12 plantas finais por metro a população dela. 12 final. 12 final por metro aí tá top. Tá beleza. Top. Essa aí então é a 5.9 RGF. É a 5.9. É a INT 5900RR. 5900RR. Perfeito. Pensando assim, então, em rusticidade, uma área que tem algum problema de compactação, pega a região de Missões, região do Metade Sul, né? O pessoal trabalha bastante com gado. Então, com gado no inverno. E, claro, tem muitos produtores já que fazem um manejo mais, digamos assim, mais consciente ou manejo de uma forma mais cuidadosa, questão de palhada, mas tem aqueles produtores que às vezes faz a questão de arrendamento, né? Arenda só para verão e daí no inverno tu põe gado em cima e deixa... Vai tirando o bujador, né? Então aí acaba... Exatamente. E isso a gente vê aí conversando com os produtores, né? Que plantam nessas regiões ali mais Metade Sul, São Gabriel e mais para Pega Rosário ali, o pessoal comentando que a questão do arrendamento, né, tem que ser muito mais baixo o valor, porque acaba, assim, ó, é nítida a diferença que vai dar numa área que tinha gado no inverno e uma área que não tem, né? Por uma questão de pisoteio e a outra questão também de palhada, né? Acaba não tendo nada de palha no solo. Tu não tem nada de palha. Eu acredito assim, ó, pensando numa cultivar assim, que tem essa questão do sistema radicular mais agressivo, até a questão do pisoteio não é tanto quanto a falta de palha, porque tu pega que nem esse última safra, os calor que dava, falta de chuva, então chovia, ela acaba perdendo tudo, né? A umidade, ela não consegue segurar a umidade. Não consegue segurar a umidade porque não tem palha, né? O solo fica completamente exposto. Não, e até a questão assim, chove, a própria água escorre por cima, ela não consegue penetrar no solo por causa de tão compactado que é e acaba se indo embora, né? Sim. Sim. E isso não posso ter tão compactado nem filtrar no infiltro direito a água. Exatamente. Mas é isso aí. Mas é uma realidade, é um cenário, é uma região que está aumentando bastante a questão de soja, né?
E agora já está também, a gente vai falar nas próximas semanas, questão de trigo, o pessoal já está incentivando, tem muitos produtores já estão começando a plantar trigo nessa metade sul, né? O pessoal está incentivando bastante, então isso já vai começar a melhorar todo o sistema, né? Claro, o gado é importante, mas fazer um manejo mais consciente, mais racional, assim, da questão de quantidade, né, de animais, fazer uma retirada antecipada da pastagem, tudo isso aí vai, no fim, no somatório, vai acabar agregando para tudo, né? Mas é bom que tem esses materiais com essas características que vão bem, né, que se destacam num cenário como esse. Eu vou abreviar a nossa empresa, em todos os cultivares que a gente trabalha hoje, nós tivemos uma preocupação em trabalhar justamente com sanidade de raiz e raiz profunda. Então um nicho que a nossa empresa se preocupou. Tá? Sim. Então, se você pegar todos os nossos cultivares, desde das RR, as intactas que nós temos hoje, e nós estamos desenvolvendo o nosso campo experimental. Dá um spoiler, já as outras tecnologias, Extend e Intact, nós já estamos desenvolvendo para futuros lançamentos. Sim. Mas sempre com preocupação de raiz, porque assim, você não adianta você pegar uma cultivar e tu tem que adaptar ela, tanto essas aqui, que essas que eu conversei com você e as outras que nós vamos usar, ela se adapta do Rio Grande do Sul ao MS. Então a gente tem essa preocupação. Sim. Então a sanidade de raiz hoje é muito preocupante. Nós se preocupamos, a empresa se preocupa com isso. Sim, e claro, essa questão dessa nova biotecnologia, né, vocês vão acabar selecionando materiais, né, que tem essa característica, né, sanidade de raiz, profundidade, todas essas características, e vão adicionar a biotecnologia, né, então acaba mantendo essa linha, esse padrão de característica da empresa, isso aí é importante. E tem um nicho grande, né? Tem áreas grandes cada vez mais com essa questão de característica de solo, né? Que vai sendo plantada também. Provavelmente, né? A gente já comentou em outras lives, a gente não vai comentar muito hoje aqui, mas a INT tem cultivares de ciclo acima de 7, né? Então, lá para São Paulo, questão de reforma de cana, a gente estava conversando em outras lives, eu não conheço em si, né, só de troca de informação assim, mas é uma característica, é um cenário completamente diferente, né, praticamente um pisoteio, até pior que um pisoteio, né, e já tem cultivares, cultivares desenvolvidas para esse cenário, que é um cenário que as empresas viram que está crescendo e vão posicionando cultivares, mesma coisa. Em rotação com arroz, né? Pega na parte sul do estado, o pessoal também já está fazendo rotação de arroz, soja, né? Com arroz, então isso aí tudo vão desenvolvendo cultivares e cada vez tem mais cultivares disponíveis no mercado e é importante o produtor estar selecionando a melhor cultivar para cada cenário. Exatamente. Depois eu vou chegar numa cultivar aí para nós, questão de arroz, é que nós temos uma top. Show. Agora nós temos a INT 6005 e Pro. 03, Lucas. 6003. 6003. Essa é uma cultivar de Pro já. Então nós saímos das nossas cultivares RR e entramos na iPro. Show. A mais precoce que nós temos hoje, não é precoce, seria um ciclo médio, uma 6.0 iPro, tá? Peso de PMG em torno de 160 gramas, tá? Show. Utiliza ela numa área de média alta fertilidade, que hoje é meio padrão, assim, vamos lá. População, com tudo que eu falo de população é metro linear. Sim. Quando tu baixa ela para a região 101, região sul do estado, mais para o sul e fronteira com o Uruguai, tu adensa um pouco mais. Tu usa cerca de 13 plantas por metro linear.
Quando tu sobe para cá que eu digo região noroeste aqui, e norte do estado, tu diminui. 103. É isso. 102, 103, tu diminui a população, traz a 11. 11 é plantas finais, né? Tudo falando em plantas finais. Tá? Essa é uma cultivar de abertura de plantio. Tá? Uma cultivar de abertura de plantio. Tu abre ela aí a segunda semana de outubro, aí, 10, 12 de outubro, aí, tu abre a segunda semana e tu leva ela até 25 de novembro, por aí. Tá? Então é uma cultivar de abertura de plantio. Tá? Então é essa aí. Um dos pontos fortes dela é a resistência à fitófora. Tá? Então, resistência à fitófora, tá? Então tu consegue. E assim, ó, a arquitetura moderna que a gente fala, ela forma aquela taça, sabe? E ela não dá só na haste principal, ela abre mais 2, 3 galhos, assim, forma uma taça. É uma cultivar. Embora ela seja um pouco baixo o MG, ela compensa na quantidade de vagens, porque ela abre, faz uma arquitetura moderna, abre galhos, ela engalha bem e compensa na quantidade de vagens, embora que ela seja um pouquinho leve no PMG. Então, essa aqui seria para a abertura do plantio do nosso portfólio. Beleza, Marlon. Em questão de estatura de planta, como ela é uma 6.0, ela cresce um pouco mais ou ela tem uma estrutura controlada? A questão de acabamento também, que muitos produtores perguntam, né? Por ser um material um pouco mais longo. Viu, assim, ó, já te antecipo de antemão aí, questão, acabei esquecendo de falar, todas as nossas cultivares têm resistência a acabamento, nenhuma cama, tá? Elas todas, qualquer uma que eu lhe falar, são resistentes a acamamento. Ela chega, corte médio, a 90 centímetros de altura aí, tá? E 90 centímetros de altura. E sai abrindo galho, assim, ó, 5 centímetros fora do chão, ela já abre galho. Sim. Então, ela se explora nela mesma, não tem problema de acamamento. As nossas cultivares, nenhuma tem problema de acamamento. Sim. Porque muita gente, os produtores até ficam, né, cultivar ciclo médio mais longo, né, uma 6.0 já de médio a longo ciclo, né, às vezes tem cultivares que tendem a crescer um pouco mais, né, ainda mais se plantado na melhor época, né, tem essa questão. Então ela pode ser plantada na 101, o único cuidado é ter a densidade um pouco mais, né, região mais quente, questão de sol também. Exatamente. Um sol diferente na 101. E 102, 103, trabalhar com 11 plantas, abertura de plantio, a partir de 15 de outubro ela vai bem. Isso aí é um baita material, tecnologia Pro, né? 160 de PMG, PMS e ciclo 6.0. 6.0. Quando tu baixa, falando em ciclos em dias após a emergência, quando tu traz para cima 102, 103, ela gira em torno de 120 ela gira em torno de 125 a 135 dias. Claro, varia do local de planta. Quando tu baixa para 101, ela encurta um pouco, por causa da altitude e tal. Sim, não, isso sempre acontece, né? Acontece, mas a variação de 5 a 10 dias. Mas normalmente o ciclo dela, se for pegar em estado geral, crava 125 dias após a emergência para ter uma média. Sim. Não, isso aí é mais ou menos isso, todos 6.0. Aí nós temos uma 6.4 também, Pro. Nossa, essa se tu tiver uma caneta, anota que é a melhor que tem. 6401. Não, troca. A 7100. Primeiro 7100. 7100? 7100. Não, ela vai agora eu vou explicar a todos, né? Porque ela sai de 7100. Por que 7100?
Porque quando ela foi lançada para o Cerrado, Sim. tá? No Cerrado, lá em cima, Goiás, lá Cerrado. Lá em cima, no Cerrado, ela dá 7.1. Quando tu reduz, quando tu traz ela para o sul, ela vem a 6.4. Então, por isso que a nomenclatura dela é 7100. Normalmente, quando a gente bota a placa e coisa, o pessoal olha, mas 7.1, velho. Onde é que nós vamos plantar 7.1 aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Não tem, né? Não, ela é 6.4. 6.4. Show. Por que eu quero destacar essa aqui, Lucas? Lucas, assim, ó. Quando eu entrei na INT, eu recebi eu fui o primeiro funcionário da INT no Rio Grande do Sul. Ninguém trabalhava. E daí eu comecei a abrir. E daí eu cheguei com essa 7.1. Fomos lá em Cacequi. Cacequi, baixo, quente, 103 metros. Fomos lá e eu coloquei ela, sabe, aqui, ó, no coração, colocamos ela numa área de arroz. Alagado. Do lado de uma concorrente que eu não posso falar o nome, mas uma 6.7, aí, que é o que planta lá embaixo, né? E assim, ó, cara, ela se destacou de um jeito. Então, assim, ó, hoje, se tu for plantar a área baixo, várzea, que é de arroz, é essa a INT 71. Um destaque, assim, ó, sensacional. E isso, assim, você avalia, Marlon, a questão de qual característica dela que faz ela entregar essa produtividade a mais, essa estabilidade? Ele é um material rústico, tá? Uma das questões, ela tem resistência à fósforo, então ela na área mais molhada e aquela... Cada um chama de um jeito, eu chamo de um saibro, uma tabatinga, um negócio pesado, né? Solo compactado de arroz, aquilo ela vai embora. Eu vou dar um exemplo de um local, eu fiz um experimento em um local lá em Cacequi, nós plantamos 2 hectares. Nós colhemos com o concorrente uns 6.7, nós colocamos 8 sacos em cima, ano passado. Esse ano o produtor plantou 180 hectares. Sim, sim. Foi lá olhar... Rotação com arroz, isso. Rotação com arroz. Arroz de um lado, soja no meio, arroz do outro. Cara, pra te falar assim, ó, cheguei lá um dia, o cara disse assim, eu cheguei lá, olhei, cara, tipo, um ponto d'água, assim, no meio do soja. Eu disse, velho, cheguei pro gerente e disse, cara, vai morrer tudo soja. Meu Deus, nós largamos água para arroz e esquecemos de tapar os dicos. Foram lá, todo mundo. Cara, não morreu nada. Não morreu nada. Sim. Nada. Ela veio embora, tocou 8 sacos em cima da concorrência do lado e nós estamos tocando no pau. Estamos tocando ela, ó. Eu tenho ela em Alegrete, tenho ela em Manuel Viana, tenho ela em Cacequi, temos ela em Caçapava do Sul, temos em Camaquã, Canguçu, nós temos toda a região sul do estado. Hoje, no Rio Grande do Sul, para a região sul é o cargo-chefe. É o cargo-chefe e tá alavancando aí a nossa INT no Rio Grande do Sul. Show de bola. E ela então é uma 6.4 e Pro, né, pessoal? E questão de população, como é que ela está se comportando? Com qual população ela está entregando o maior rendimento? População. Essa aqui, baixa população. 10 plantas finais nascidas na safra normal. Safra normal que eu digo, de 20 de outubro a final de novembro. Tá? A gente começou já a plantar ela, isso, experimentos, né? Sim. Não tô, experimentos que ela não tem indicação, tô falando em experimentos. Nós começamos a plantar ela no safrinho, em janeiro. Daí tu aumenta a população, né? Aumentamos para 16 por metro, 16 plantas finais por metro. Isso é experimento. Ela não tem indicação, mas eu estou fazendo por conta própria, com os outros consultores aí que a gente trabalha, licenciados, a gente está fazendo. E ela está respondendo no safrinho também. Plantando em janeiro aí,
Eu tenho umas até início de março plantando, então, um palmo de altura, mas nós vamos embora. Vamos lá, é experimento, né? Então a gente, se a gente não fizer experimento, a gente não vai saber, né? É então verdade. A gente tá tocando aí. É verdade. Então, mas ela, se tu plantar no safrinho, início do safrinho, em janeiro, né? Ela tá respondendo ainda. Perfeito, Marlon. Essa, então, a 7100 e Pro, INT. E PMS dela, como é que... O PMS dela é 160 também. 60 gramas. Ela tem muito ramificação. Por isso que a gente diminui a população dela, planta em 10, ela ramifica muito. Então ela compensa em galhada e ramificação. Perfeito. Então ela está sendo plantada ali, a recomendação dela seria mais a 101 e 102 regiões, mais a metade sul e Missões. Exatamente. E 101 e Missões. Isso. Beleza. Isso aí. E a questão lá, Marlon, que agora já que você puxou essa questão do arroz lá e da rotação, como é que eles têm plantado? Qual que é o sistema? Porque eu vi, esse dia até estava conversando com o Álvaro, ele é lá do Alegrete, ele mostrou umas fotos da questão do plantio em camalhão. Já chegou a ver esse sistema? De sulco. Isso aí. Sim, no Alegrete eu tenho ela plantada em sulco. Sulco. E em Cacequi é normal. Planta plantio direto, sim, normal. No Alegrete é em sulco. Até... cara, no Alegrete lá, o que não for irrigado não tem. Sim. Esquece. Esse ano não esquece. Então, a gente não tem muito comparativo fora do suco irrigado com o normal. Mas no suco ela vai muito bem. Sim. Mas aí como é que, né, só por curiosidade, também não sei se você tem chegou a ver isso, mas questão de espaçamento de população, daí muda isso nessa questão de suco? Vou ser bem sincero, no suco eu não vi plantar. Eu só fui lá depois que já estava plantado. Mas o que é a espaçamento do suco? Duas linhas em cima do camalhão, duas linhas num espaçamento de 45, daí tem o suco, né? Sim. E no meio corre a água. Para mim também é novidade, é o primeiro ano que eu vi, eu nunca tinha visto, fui lá conhecer. Então, mas assim, é um suco, o suco deve ter, a parte plana do suco deve ter uns 60 centímetros, e tem duas linhas de soja em cima. Então, sim, no meio delas dá uns 45. Daí sim, corre a água. E nesse lugar que eu fui no Alegrete lá, eu até achei muito interessante lá. O que acontecia? Do lado de uma barragem, bombavam água, do lado de cima tinha parcelas de arroz. Sim. Parcelas que nem parcelas, que a gente faz parcelas de soja, tinha parcelas de arroz. Irrigava o arroz e a água que sobrava do arroz, que descia, passava pelos sucos e irrigava a soja. Ah, sim. Para mim foi uma novidade, eu nunca tinha visto. Eu vou falar porque eu não tenho nada a ver. Foi na cooperativa Natal, que é a cooperativa Alegretense, eu acho lá, era uma propriedade que eu nunca tinha visto aquilo. Sim. Sinceramente, como a gente não tem esse vínculo com arroz, e é mais longe da nossa região, quando eu cheguei lá me surpreendi. Sim. Do jeito que foi feito o plantio lá. Como a gente comentou, né? O pessoal vai estudando, vai ter essa questão do arroz, tem de cano, né? O pessoal vai desenvolvendo cultivar para isso. Mas essa aí, agora, mais uma coisa, agora que tu falou em cana, a 7100 ela vai muito bem na reforma de cana, São Paulo e Minas. Vou anotar aqui também ela vai na reforma de cana lá em cima. Lá no São Paulo e Minas, lá. Na reforma de cana. Reforma de cana. Duas realidades aí que se a gente falasse 5 anos atrás, praticamente ia dizer que era loucura, né? Mas hoje o pessoal já está trabalhando nisso aí. E nós temos mais uma.
Essa 6401? É a 6401. Também é uma 6.4, tá? Diferente da 7.1, que é uma cultivar 6.4 também, só que mais rústica, essa 6.4, ela é para uma área de alta fertilidade. Uhum. Tá? As duas são 6.4, mas a 6401, tu coloca ela numa área de alta fertilidade. Tá? Se tu tivesse assim, eu vou plantar duas. Sim. Eu tenho porque em toda a propriedade tu tem a área top lá, tem uma área um pouquinho, querendo não, um pouco menos fértil. Tal. Sim, então, sim. essa seria tu pôr na tua área top lá, tá? Na tua melhor área lá. Tá? A 6.4, um PMG um pouquinho maior que a 7100, que é um 6.5, não é muito maior nosso PMG, mas a 6.4 tu adensa um pouquinho mais. Então tu planta ela na questão de 12 plantas por metro. Tá? Essa aqui, 12 plantas por metro, tu pode correr o Rio Grande do Sul inteiro. Com 12 plantas. 12 plantas finais, né? Quando eu falo 12 por metro, é plantas finais na cinta. Sim. Total. Então tu toca aí com 12 plantas. Melhor época de plantio dela. Também, tu pega aí de 20 de outubro a final de novembro. Ali o plantio ideal dela. Eu não coloquei, ela é um 6.4, eu não coloquei ela no safrinha, porque eu falo por experiência minha, ela é uma cultivar que exige um pouco mais. Uhum. Então, se for no safrinha, ela não vai responder tanto quanto a 7.1, Sim. que é um material um pouco mais rústico. Então, essa aqui é um pouco mais exigente. Então, eu recomendo ela, nós recomendamos elas para usar só no plantio de época normal. Época normal, perfeito. Normal. E questão de altura dela, ela muda da Não, hoje a altura das nossas cultivares, elas variam em torno... Vamos fazer uma média de 90 de altura aí. 90 centímetros. Bem tranquilo, em uma média de 90 de altura. Perfeito. Então, assim, vai. Questão como ela é um 6.4, como é que é a questão dela para a região sul? Ela teria que daí ser posicionada numa área um pouco melhor, numa área de coxilha, ou questão de raiz dela em relação, pensando que você comentou, você tem a 7100, isso? É 7100. Isso, 7100 e tu tem a 6401. 401. Tem as duas, essa 6401 seria para uma área de maior fertilidade. Uma área de alta fertilidade. Se você tiver as duas, tu tiver uma coxilha, um exemplo, tem a baixada. Então, na baixada, que normalmente pode ser um pouco menos fértil, vamos dizer assim, tu entraria com a 7100. Na área top, em cima, tu entraria com a 6401. Tá? Na melhor área, com a 6401. Perfeito. Questão de raiz, ela também é boa de raiz, tá? Mas não não para te botar numa várzea que nem tu botaria a 7100. Sim. Tá? Separado. A 7100 é mais rústica, te dá estabilidade, mas a 71 não te dá tanto essa rusticidade, porque ela é mais para teto produtivo mais alto. Perfeito. E questão assim, claro, essa última safra foi bem comprometida, que são, né? Tive uma seca grande no estado, pega algumas regiões mais, algumas um pouco menos, mas no geral, todo o estado aí foi bem comprometido. Como é que tem sido os resultados delas? Claro, você já comentou da 7100 lá, a questão de arroz, que foi muito bem ano passado, né? Esse ano também está muito bom, mas assim, no geral, como é que elas estão entregando em produtividade? Elas são materiais mais estáveis? São, assim, na questão do centro, vou dizer para a região sul,
esse o Rio Grande do Sul, o centro ali que eu falei de questão de arroz, nem não colhemos nada ainda, tá? Tá na lavoura ainda, vai demorar mais um pouco ainda para nós colher. Eu tinha uns experimentos aqui na região de Juí mesmo, tá? A gente colheu aí, nós sofremos muito com a seca aqui na região de Juí, da mesma forma, Cruz Alta, aí foi pegado o negócio. Eu colhi 2 áreas, tá? Uma, áreas que eu falo não parcelas, mas lado a lado, questão de 2 hectares, né? Que tu já tem uma dimensão melhor de parâmetro para te medir do que de uma parcela. Aqui em Ijuí eu consegui não, o produtor deu 40 por hectares, a 7100. Bom. 71. Bom. 7100. E a 6401, eu colhi uma área de 4 hectares, a gente colheu uma área de 4 hectares, da 6401, e em Boa Vista do Cadeado foi 35 por hectare. Não, para esse ano, né? Para esse ano aí é baita. Exatamente, para esse ano. E a região... E a região ali, né? Ali, eu tava até hoje de tarde, eu tava lá entre Cruz Alta e Juí, numa área que a gente presta assessoria, a gente tava olhando, mas ali é judiada a área, nossa, ali, aquela região ali tava vindo assim, ó, até 10 de janeiro tava perfeito, era a lavoura assim para produzir 70, 80 por hectare, alguns talhões. As últimas chuvas. E aí cortou a chuva e não chovia mais. Não. Eu tenho áreas da 71 e da 6401 em Garruchos, lá no sul, Fronteira lá. Sim. E tem em São Borja também. Não colhi ainda, mas eu não vai fugir muito dessa média. Porque lá é um para menos, porque lá foi mais sofrido ainda. Sim. Pega ali região de Capão do Cipó também, Santiago também está muito seco. Também é muito seco. Eu tenho Manuel Viana também ali, a gente não colheu ainda. Estamos arrecadando dados. Sim, aí. Perfeito. Mas então essa 6401 seria com uma área, né, de uma fertilidade maior e também pode ser na abertura de plantio, né, até pensando no máximo 30 de novembro. E para todos aí. E essas cultivares, Marlon, elas também, que nem você falou essa 64 também é recomendada lá pro São Paulo, Paraná? Sim, ela sobe para lá. Tem recomendação lá para cima. A 64, a 71 e a 6003 também chega a subir para lá? Chega a subir a Paraná e sul de São Paulo. Paraná e sul de São Paulo, perfeito. Marlon, e assim, questão, você já comentou um pouco, né, mas o que você poderia compartilhar conosco, assim, o que estão pesquisando, o que vocês vêm trazer para as próximas safras, já tem alguma coisa que pode estar divulgando? Sim. Nós tivemos uma reunião nossa interna agora, uns 15 dias atrás. Nós estamos com aproximadamente na reta final para lançamento da INT aí. Nós estamos decidindo entre 5 linhagens que a gente tem nas nossas fazendas, na nossa fazenda lá, para decidir uma ou 2 para fazer um lançamento, tá? De Extend. Questão de ciclo, nós estamos vendo o ciclo ainda, qual que vai se adaptar, o que se adaptaria melhor para nós usar nível não só para a região sul e nem só mais para o centro-oeste. Tá? Então, nós estamos tentando pegar nós temos desde 5.9 a 6.9, tá? Extend. Então, ou nós vamos lançar 2, ou a gente vai fazer um meio termo e vamos lançar uma no primeiro momento para a próxima, mas a gente já tem Extend e estamos em lista de pesquisa também. Perfeito, perfeito. Para futuros lançamentos do próximo ano, talvez. Só falta a questão de a gente fechar bater o martelo aí. Sim. Tem que ver também a questão do mercado, demanda, né?
Exatamente, exatamente. Bem como você comentou, pega o material 6.0, né? Pode se posicionar praticamente pegando do sul até o Paraná, né? A gente sempre fala aqui, uma 6.0 aqui seria como uma 5.0 lá no Paraná, né? Seria uma Por isso que a gente, super precoce por lá quase. isso que a gente está pensando, tem todo em questão de ciclo até 6.9 e 6.1, né? Então a gente tá vendo ainda a empresa, nós estamos analisando qual que seria a melhor alternativa, vamos dizer assim, para lançamento. Beleza. Mas show de bola, mano. Show de bola. A gente já tá quase uma hora aí conversando. Vou fazer as considerações finais, aí depois você conversa. Se a pessoa tiver alguma dúvida aí também, já pode deixando aí, a gente vai esclarecendo. Mas gostaria de agradecer, Marlon, o convite aí, que nós tá conversando, a gente já tinha conversado um tempo atrás, né? E agora fazendo essa live, você trouxe todas essas informações, que é importante o produtor estar conhecendo, a gente divulga isso aí depois sempre. E a ideia é trazer informações para o produtor sempre conseguir escolher a melhor cultivar para a realidade dele, né? E com esse teu trabalho aí, né, de trazer isso para nós aqui, com certeza vai facilitar, o produtor vai conseguir escolher a melhor cultivar, posicionar e sempre que a gente fala, usar semente de qualidade, usar a população recomendada pela obtentora, que isso é muito importante. Então, se é 12 plantas, né, trabalha com 13 sementes, né, vai ter 12 plantas pensando numa semente sempre de qualidade, vai ter 14 plantas finais, trabalha com 15, né, sempre trabalhando para chegar o mais perto da população recomendada, que é aonde ela vai entregar o maior potencial produtivo. Então, agradeço você, agradeço também a NT por ser parceiro aí nosso dessa live. Deixo contigo as últimas palavras aí, daí a gente encerra a live de hoje. Não, eu também agradeço a você, Lucas, aí por poder compartilhar com você e com todos os que estavam com nós aí. O nosso conhecimento é uma troca de conhecimentos. Ninguém sabe tudo e a gente está aqui para aprender também. Sem dúvida. É que nem eu sempre falo, hoje no mercado não há cultivares ruins. Há cultivares mal posicionados para cada região e para cada situação. É verdade. Então, a gente tem que tentar posicionar cada uma com a realidade do produtor. Então, a gente tem que levar. Eu agradeço muito aos produtores que dão a confiança de plantar os nossos cultivares e de acreditar no nosso agronegócio. Porque o nosso agronegócio é o que é o Perfeito. Então, valeu, Marlon. Agradeço a todos que nos assistiram. Então, no final da live, vou deixar ela salva aqui no Instagram. Também a gente coloca no YouTube também, para o pessoal que queira assistir posteriormente, fica mais fácil. Para quem ainda não participa, fica o convite de novo para participar do nosso grupo. E uma boa noite a todos e até amanhã. Valeu! Até mais, tudo bom?